Oi, Arelis. Tá dando pra ouvir o meu som? Oi, pessoal. Vou colocar aqui o nome da live, né? E fixar o nosso comentário. Pronto, nosso comentário tá fixado. Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Então é isso. Deu 5 horas. Vou só me apresentar. Meu nome é Giovana. Eu sou mestranda na Política Social na Universidade Federal do Espírito Santo e sou membro do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis. O nosso grupo ele está vinculado ao programa de pós-graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo e tem como coordenadores a professora Lívia Moraes, que é da pós-graduação em Política Social e também do Departamento de Ciências Sociais, e também o professor Rafael Belão, que é do Departamento de Comunicação e faz parte da pós-graduação em Comunicação Social. Compõe o nosso grupo alunos da pós-graduação, de vários cursos e de várias áreas, e também estudantes da pós. Então, vou dar uma esperada chegar o pessoal aqui para poder começar a apresentar a nossa convidada e já convidar a Arelis, né? Vou falar um pouquinho mais sobre o nosso grupo, então. O nosso grupo ele também tem o projeto de extensão na formação de professores de educação de jovens e adultos, no EJA, junto ao município e ao estado do Espírito Santo. Então, essas lives que a gente vem fazendo, elas fazem parte do material para a formação desses professores. E na live de hoje, então, a gente vai conversar com a Arelis, né? Já ela chega aí para conversar com a gente. Essas lives, elas fazem parte do projeto de extensão, né, do nosso grupo, chamado Vida Acima do Lucro. E nosso grupo estamos fazendo várias lives diferentes com temas super relevantes, que, enfim, a gente pretende envolver discussões do grupo do mundo do trabalho, né? E também sobre a pandemia que a gente está vivendo, toda essa conjuntura política e social super conturbada, né, que a gente está vivenciando. Então, a gente chama pesquisadores de várias áreas diferentes, né, que possam contribuir com esse debate diante desse cenário que a gente está enfrentando. E as nossas lives, elas acontecem semanalmente. Então, toda terça-feira, às 5 da tarde aqui no nosso Instagram. Todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que o canal do YouTube é Grupo de Pesquisa Trabalho Praxis, então é bem tranquilo de achar. Mas elas também ficam todas disponíveis no IGTV, né, aí no Instagram. A gente vai ter na semana que vem uma live, né, com a professora da Federal do Acre, a Lucy Brown, falando com a gente sobre trabalho e saúde no contexto de pandemia, na semana que vem. E depois disso, a gente vai tirar 15 dias de férias para voltar em agosto com outras lives e com outros temas também muito relevantes. Eu vou dar esse aviso também no final da nossa live, depois da fala da Arelis. E para todo mundo ficar ligado, compartilhar e também fazer parte da audiência aí da nossa próxima live. Vamos ver se eu consigo fazer a Arelis entrar aqui agora pra gente falar com ela. Aqui. Oi, Arelis. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tá dando para ouvir a imagem? Tá dando para ouvir, mas essa imagem tá congelada.
Tá, então eu posso tentar com a outra conta? Só um momentinho? Claro, pode Sair? sim. Sim, pode sim. Aí eu vou te apresentando então enquanto isso, pode ser? A Arelis vai tentar com uma outra conta pra gente ver se consegue pegar a imagem dela, ver direitinho, né? Então, vamos ver. Oi, pessoal, que bom, todo mundo tá entrando. Muito bom. A nossa live de hoje tem como tema a vida como prioridade, a experiência cubana no combate à Covid-19. Vou convidar aqui a Arelis com outra conta. Vamos ver se agora vai. Olá! Oi, e agora? A imagem dá pra... Não tô também conseguindo não? ver. Não, Arelis. Bom, A gente tá não, só te ouvindo. Eu não sei não se o sei que... pessoal que tá assistindo de casa consegue te enxergar, né? Mas aqui na minha casa, não. Tá, não sei, já troquei de conta e de telefone, então, sei lá. Acho que a gente vai seguindo com a imagem assim. O que você acha? Porque eu acho que, não sei, só se ficar mais perto do modem, da internet, alguma coisa assim, vai ter um sinal um Não, pouquinho melhor. Gi, eu tô do lado. É. Tô do lado. Você vê, ontem deu Então, certo, né? Mas, sim, ai, que coisa. Mas eu acho que a gente pode continuar para ouvir, tá tranquilo, né? Tá dando para ouvir. tá dando pra ouvir bem? Tá, super bem, Sim? tá dando para ouvir claramente. Aham. Tá. Bom, que lástima que a imagem não deu certo. Isso. Continuamos assim. Isso. Pode ser? Vou te apresentar então, claro. Tá, Podemos obrigada, seguir então. então, e aí o pessoal ouve, enfim, a Arelis com certeza vai ter muito para contribuir no debate aqui hoje. Bom, falando um pouco sobre a nossa convidada, a Arelis, ela é cubana, graduada em economia e tem mestrado também em economia, ambos pela Universidade de Havana, em Cuba. Ela é doutoranda em política social pela Universidade Federal do Espírito Santo. E, como eu disse, ela participa ativamente do nosso grupo de pesquisa. Além disso tudo, né, ela hoje vai nos ajudar a compreender a realidade cubana quanto às medidas de combate à Covid-19, o processo de isolamento no país, como está se dando o controle da pandemia. Então, seja bem-vinda, Arelis. A ideia é ter uma Obrigada. exposição de mais ou menos uns 30 minutos. E depois a gente abre para as perguntas. E aí vocês podem enviar as perguntas na caixinha aqui embaixo, que a gente vai selecionar todas elas e passando para a Arelis no final. Tá. Beleza? Gio, você me pode avisar na metade do tempo? Para mais ou Aviso. menos. Sim? Claro, com Sim? 15? Isso. Perfeito. Bom, boa tarde a todos e todas. Dizer que é um grande prazer estar aqui hoje. Sempre é um privilégio poder falar sobre Cuba, tanto como pesquisadora como cubana. E ainda mais porque o convite é com o grupo de pesquisa de trabalho Praxis, que é um grupo muito caro para mim, do qual sou parte desde que foi fundado. Então, eu estou em casa. E isso é muito gratificante, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre Cuba. Quando eu comecei a pesquisar coisas para a live, surgiu nessas pesquisas, bem interessante, uma reportagem no G1. Tem 2, 3 semanas dessa reportagem. Nessa reportagem do G1, falavam sobre as melhores experiências no combate à Covid no mundo. Falava de 15 países que tinham feito uma gestão muito boa no combate à pandemia. E quando eu comecei a olhar, para mim foi muito interessante que nem Cuba nem Vietnã tinham sido mencionados dentro desses 15 países. Isso é muito interessante, sempre muito interessante o que a mídia coloca sobre Cuba e também o que não coloca sobre Cuba. E como isso também é parte de todo um discurso, uma construção ideológica sobre o país. Então, por isso, antes de começar a falar diretamente sobre quais têm sido as ações, as medidas, as particularidades de Cuba,
no combate à pandemia, eu queria um pouquinho situar ao auditório em que é Cuba e que representou a Revolução Cubana para o país e especificamente para a área da saúde. E então, daí a gente começar a falar-se um pouquinho das particularidades da gestão do país no combate à Covid-19. Então, um pouco esse vai ser o roteiro que a gente vai seguir hoje. Antes de 1959, é muito importante a gente se ubicar de que Cuba vivia numa ditadura, sim? O país passou por todo um processo revolucionário através de uma guerrilha armada que durou vários anos, sim? E, posteriormente, a vitória da Revolução Cubana acontece em 1º de janeiro de 1959. E é muito importante a gente entender a ascensão revolucionária e o triunfo revolucionário também como resposta às condições de vida, às precárias condições de vida do povo cubano, o caráter dependente da economia, todo o processo de subordinação formal e real aos Estados Unidos, dentre outras características. Então, a Revolução Cubana nasce para a resposta a um programa que era para o povo, para as pessoas mais humildes. A Revolução surge inicialmente declarando um caráter democrático, agrário, popular e anti-imperialista. Mas em pouco tempo, em poucos anos, 2 anos depois, em 1961, teve que se radicalizar. Sim, a Revolução tem que declarar seu caráter socialista ainda nos primeiros anos do triunfo da Revolução. E entender isso também como uma resposta, como uma necessidade ante o enfrentamento direto com os Estados Unidos. Não sei se a gente conhece, mas Cuba é uma pequena ilha do Caribe, que está muito pertinho dos Estados Unidos, está localizada a 150 quilômetros dos Estados Unidos. E o confronto entre esses países vem muito antes do próprio triunfo da Revolução, mas, sem dúvida, esse confronto se agudiza, se aprofunda a partir desse momento. Então, em 1961, acontece um ataque, uma invasão armada ao país, e a partir desse momento, Cuba declara o caráter socialista da sua revolução, e o processo se radicaliza rapidamente. Mas o que significa que Cuba declare seu caráter socialista? Muitas vezes as pessoas, a gente, fala de Cuba como um país socialista, como um país comunista, como um bom ou ruim exemplo do que é o socialismo, mas na verdade seria muito mais rigoroso para nós falar de Cuba como um país que se encontra num período de transição. Cuba como um país em transição ao socialismo e, portanto, entender o país também como uma experiência histórica concreta de construção do socialismo. Sim? Isso que significa esse processo de radicalização, que se concretiza também uma série de transformações radicais que começam a acontecer após o triunfo revolucionário. Transformações estruturais bem importantes, tanto nas relações de propriedade, por exemplo, teve todo um processo de expropriação, desapropriação de terras, de empresas, reforma agrária, nacionalização de empresas, a própria nacionalização de instituições de saúde, esporte, dentre outras. Teve também mudanças importantes, não só nas relações de propriedade, mas também na organização do trabalho, na forma de distribuição social da riqueza, tendo que a partir desse momento, uma boa parte da distribuição dessa riqueza social vai acontecer através da distribuição de serviços fundamentais, como educação e saúde, de forma totalmente pública e gratuita. Antes de 1959, em Cuba não existia uma política social estruturada. Existiam ações muito pontuais de beneficência. A partir do triunfo da Revolução é que surge a política social e começa a se dar transformações também via políticas sociais, fundos sociais de consumo, novas formas de distribuição, também através destes serviços sociais, né?
E desde esse momento, a saúde começa a se tornar uma área importante dentro do desenvolvimento do país, sim? O ponto de partida da saúde ao triunfo da Revolução era um quadro de uma área pouco desenvolvida, sim? Na área da saúde, por exemplo, em Cuba, predominavam as doenças de tipo transmissíveis, tem um alto grau de mercantilização da saúde, poucas instituições públicas, uma limitada cobertura dos serviços da saúde, fundamentalmente nas áreas rurais e para pessoas de menor renda, também uma grande escassez de profissionais da área, sim? Existia só uma escola de medicina, a maioria dos médicos estavam só nas grandes cidades, e é uma situação que, inclusive, se aprofunda com o triunfo revolucionário, quando acontece toda uma grande migração de médicos fora da isla, sim? Então, esse ponto de partida é muito importante para entender a própria transformação que significa a revolução dentro da área da saúde. Eu queria comentar agora, então, alguns dados, algumas características para ilustrar as condições, a estrutura, as características do Sistema Nacional de Saúde hoje, após 60 anos do triunfo da Revolução, para um pouco ilustrar essa mudança radical que acontece também na própria área da saúde. E acho que isso é muito importante para a gente conseguir avaliar como é que Cuba consegue fazer a gestão e dar resposta ao combate ao coronavírus, sim? Toda essa estrutura do sistema de saúde, a organização, é bem importante para conseguir avaliar o que Cuba tem feito, sim? Por exemplo, o sistema de saúde cubano atual se distingue por ter um enfoque comunitário e com foco na prevenção, mais que um enfoque curativo, é um enfoque mais voltado à prevenção das enfermidades. O Sistema Nacional de Saúde é um sistema que é único, é totalmente público, isso é muito importante, totalmente gratuito, universal, tem uma estrutura muito parecida ao Sistema Único de Saúde aqui brasileiro. De fato, o Sistema Único de Saúde em Brasil tem como uma das suas inspirações o Sistema de Saúde em Cuba, sim? Então tem os 3 níveis de atenção, a mesma coisa. E para o Sistema Cubano de Saúde, a atenção primária, o nível de atenção primária da saúde é o eixo central. E isso tem sido muito importante, o fortalecimento, as características essa atenção primária tem sido muito importante, tem tomado um rol muito importante no combate ao coronavírus, sim? Em relação aos profissionais, aos médicos, a todo o pessoal da área da saúde, dizer que hoje a gente conta com a formação de médicos e do pessoal da saúde altamente qualificada. 71% dos profissionais da saúde são mulheres. De fato, Cuba hoje é um dos países do mundo com melhor cobertura dos serviços de saúde e com maior quantidade de médicos e de consultas médicas por habitantes, sim? Igualmente, acho que uma coisa bem importante que a gente vai retomar em vários momentos depois, quando falemos das particularidades da gestão do país no enfrentamento à Covid, é o rol que tem jogado, não sei como dizer bem, o papel que tem tido a indústria farmacêutica e biotecnológica no país, sim? O país, desde os anos 70, começa a criar uma forte indústria farmacêutica e biotecnológica que hoje permite produzir 70% do quadro básico de medicamentos do país. Tudo isso é de produção totalmente nacional. E Cuba tem conseguido, inclusive, exportar boa parte desses medicamentos a outros países. Essa mesma indústria biotecnológica e farmacêutica tem tido uma participação muito ativa nesta gestão da Covid. A gente vai retomar depois. E, por último, comentar também que toda a gestão das políticas sociais e da própria área de saúde é completamente planificada
e que todo o financiamento da saúde vem do orçamento do Estado. Aí é muito importante destacar que durante muitos anos, de forma sostenida, Cuba tem sido um dos países que mais tem investido na área da saúde. Aproximadamente 27% do orçamento público se destina anualmente à saúde e assistência social. E isso tem sido muito importante, né? Então, tudo isso que a gente tem comentado até agora, um pouco como características, estrutura, muito importante para compreender quais são as bases, os pontos de partida para poder conseguir enfrentar exitosamente a atual pandemia, sim? Agora um pouquinho, eu queria comentar sobre quais têm sido as especificidades dessa estratégia cubana no combate à pandemia, assim, quais as medidas, quais as distintas instituições, comentar um pouquinho, um pouco mais focado na temática que a gente queria debater hoje, sim? Muito importante ressaltar o fato de que Cuba se preparou muito bem para enfrentar a Covid, é decir, meses antes de que fossem identificados os primeiros casos no país, já a gente tinha articulado toda uma rede de instituições e de ações. A planificação foi central para gerar toda uma preparação para enfrentar a pandemia. Sim? Desde janeiro, começando o ano, desde janeiro, Cuba conformou uma comissão nacional para o enfrentamento à Covid, um plano de prevenção e controle para o novo coronavírus. Especialistas cubanos, por exemplo, viajaram à China para conhecer melhor do vírus. Em fevereiro, se reorganizaram muitas instalações médicas e se começa a treinar ao pessoal da saúde, diferentes instituições do Estado em temas de biosseguridade. E em fevereiro também, isso é bem interessante, foi criado o Comitê de Inovação no país, com o objetivo de, desde esse momento, começar a desenvolver pesquisas, tratamentos, vacinas relacionadas à Covid. Os primeiros casos de Covid em Cuba só foram confirmados, diagnosticados no dia 11 de março, sim? Veja só, 2 meses antes a gente já estava preparando, já estava criando toda uma estrutura, toda uma rede. A partir de março, então, começa uma ofensiva muito mais forte, muito mais focada. E, então, eu queria comentar quais têm sido algumas das ações mais relevantes desde março até agora, que se mantêm como ações e medidas no país importantes para a resposta à pandemia. Uma coisa interessante que... Fala para mim. Desculpa só te cortar, perdão, só para avisar que está na metade do tempo, tá bom? Ah, meu Deus. Mas se passar também dos 30 minutos, a gente quer mais ouvir, absorver tudo que você tem para trazer para a gente. Não, vou tratar de sintetizando um pouquinho, senão também algumas coisas podem ficar para a parte das perguntas, sem problema não. Obrigada, tio. Então, dentro das ações específicas, diariamente se realizam conferências de prensa. Desde o começo foi estabelecido como obrigatório o distanciamento físico e a utilização de máscara, inclusive com multas para quem descumprisse as medidas. Foram fechadas todas as fronteiras nacionais muito rapidamente e para os cubanos que chegaram posteriormente sem voos humanitários, foi estabelecido como obrigatório fazer uma quarentena de 14 dias em instituições públicas. Assim, a quarentena não é na casa da gente, é em instituições públicas, em centros de isolamento, onde essas pessoas têm tido acesso a uma série de testes e medicamentos para fortalecer a sua imunidade. Igualmente, atividades não essenciais foram imediatamente suspensas. E muito interessante, e eu acho que a gente depois pode aprofundar um pouquinho mais nesse ponto, para ver as medidas específicas relacionadas ao trabalho, ao âmbito laboral, e é que, embora as atividades não essenciais foram suspensas, para todos os trabalhadores, independentemente do setor e do tipo de inserção,
na esfera laboral, foram garantidos seus empregos e todas as garantias salariais, inclusive para aqueles trabalhadores que não conseguiram se manter trabalhando. Assim, alguns trabalhadores passaram a modalidade de teletrabalho, outros passaram para outras áreas, outros ficaram parados, não conseguiam seguir trabalhando porque as atividades não eram permitidas, mas mesmo assim todos os empregos foram garantidos e os salários também, sim? Em relação as aulas foram suspensas para todos os níveis, sim? E muitas mães e pais receberam também licença remunerada para conseguir ficar em casa, cuidando dos filhos, dos idosos, das pessoas deficientes, enfim. Igualmente, em relação à educação, é bem interessante, porque todas as aulas foram suspensas, mas através da televisão nacional, em Cuba só tem canais de televisão estatal, todos são estatais, e através desses canais de televisão estatal foram transmitidas uma série de aulas com orientações metodológicas para os diferentes níveis de ensino. Todos os serviços públicos, igual, a maioria foram suspensos, é bem interessante, exceto os essenciais, né? Mas aí é muito interessante, por exemplo, que em Cuba foi suspenso o transporte. Ficou só funcionando o indispensável para os trabalhadores essenciais conseguir se movimentar. Igualmente, outra medida que eu acho que foi importante foi a suspensão do pagamento das contas de água e de eletricidade para todas as famílias, sim, não só para famílias vulneráveis, para todas as famílias. Igualmente, tem tido entrega a domicílio de medicamentos e alguns outros itens para as famílias vulneráveis, e ações também um pouco mais direcionadas. Então, falando um pouquinho dos protocolos médicos e das ações específicas da área da saúde. E isso eu acho que tem sido a chave para entender a resposta exitosa que tem conseguido dar Cuba na gestão da Covid. Aqui tem sido central, fundamental, as visitas diárias do pessoal da saúde, sejam médicos, enfermeiros, inclusive os próprios estudantes de medicina, sim? As visitas diárias desse pessoal da saúde às casas nas diferentes comunidades, tratando sempre, não, de focar, de priorizar as pessoas no grupo de risco, mas que essas visitas têm atingido a quase toda a população. Igualmente, tem sido bem importante que Cuba conseguiu desenvolver 3 diagnosticadores de produção nacional. E isso foi chave para aumentar o número. Arelis. Foi só aqui que a gente parou de ouvir Arelis ou na internet? Será que caiu? Oi? Sim, agora eu tô te vendo. Sério? Tô te vendo, gente, sim. muito bom. Bom, estava falando um pouquinho disso, que tanto de PCR como testes rápidos. Outro elemento chave na abordagem de Cuba tem sido o isolamento social. Sim, a gente conseguiu fazer isolamento social de todos os casos positivos, sim? E para esses casos positivos, a gente começou a fazer testes em todos os conhecidos dessa pessoa. Vizinhos, amigos, família, começar a isolar a todas essas pessoas. E os testes foram, inclusive, essa pessoa estava assintomática. Isso tem sido muito importante, parece uma medida muito exagerada, mas tem sido muito importante para conseguir frear um pouco o processo de transmissão do vírus, sim? Então, você faz testes massivos, uma grande quantidade de testes para muitas pessoas, inclusive estando assintomáticas. Se dá certo um teste, uma pessoa se começa a fazer a pesquisagem em todas as pessoas ao redor dessa pessoa e identificar quem são os outros contagiados, e assim sucessivamente. E fazer isolamento
em instituições públicas. Esse tem sido outro elemento importante, é decir, você não fica isolado na sua casa, mesmo que os sintomas sejam leves, você tem que fazer obrigatoriamente, tem que ir a um hospital. A hospitalização é para todos os casos confirmados, e isso também é muito importante, sim, em termos dos medicamentos, do tratamento, da abordagem médica. E Cuba conseguiu fazer isso, inclusive, sem ter o sistema de saúde colapsado, com baixas taxas de ocupação de leitos em geral e especificamente nas UTI. Igualmente, uma coisa interessante nesse sentido é comentar que o protocolo médico cubano para tratar esses pacientes da Covid inclui mais de 20 medicamentos. E a maioria desses medicamentos são produzidos no país pela indústria médica e farmacêutica. Aí tem medicamentos que são só para elevar a imunidade, para fazer uma prevenção, e medicamentos diretamente associados ao tratamento das pessoas, dos pacientes, das pessoas infectadas. E em relação também aos equipamentos, aos insumos, interessante que Cuba tem recebido várias doações, tem tentado também fazer a compra de vários equipamentos, por exemplo, de respiradoras. Muitas dessas compras têm sido impossibilitadas pelo bloqueio. A gente não comentou, mas desde o ano 62, Cuba sofreu um bloqueio econômico, comercial e financeiro por parte dos Estados Unidos, e então Cuba não pode fazer nenhum tipo de comércio com nenhuma empresa que seja dos Estados Unidos, que seja filial, ou comprar algum equipamento que tenha mais de 10% de peças ou partes dos Estados Unidos. Então, isso é muito difícil. A compra de respiradores em Cuba tem se impossibilitado muito nesse sentido. E a resposta, então, do país foi começar a produzir tudo nacionalmente. Assim, Cuba desenhou e conseguiu produzir seus próprios respiradores, igual que todos os outros insumos médicos, desde o mais simples, sabão, álcool em gel, até luvas, máscaras, face shield, tudo. A gente tem dado prioridade a isso. E, bom, dizer que todas essas respostas, todas essas ações, é muito importante a gente entender que são também possíveis quando a ciência e a medicina não são mercantilizados, quando são um direito e estão sempre em serviço como resposta ao bem-estar humano. Vai ficando pouco tempinho, eu queria já, finalmente, comentar só alguns resultados e indicadores. Um pouco na tentativa de a gente juntos conseguir avaliar quais têm sido os resultados concretos dessa gestão de Cuba no enfrentamento ao Covid. Dizer que Cuba tem se mantido na fase de transmissão local limitada, sim. O número de casos, de novos casos que têm sido identificados, diagnosticados, nas últimas semanas tem se reduzido significativamente, sim. A gente está identificando, diagnosticando menos de 10 casos por dia, como promedio, de um pico, de um nível máximo que foi quase de 50. Sim? Então, tem se reduzido, tem decrescido substancialmente. O acumulado de casos confirmados para Cuba, os números de hoje são 2.395 casos. Sim? São poucos casos. E é muito interessante que dentro desses casos, a maioria dos diagnosticados, confirmados, têm sido assintomáticos. Então, tem sido muito importante fazer essa testagem grande para conseguir identificar os casos, sim? Outra característica em termos dos resultados dessa gestão de saúde é a baixa quantidade de casos graves e críticos e também do número de mortes. Ao dia de hoje, tem se contabilizado 86 mortes, óbitos, sim? É um número baixo. A taxa de letalidade do coronavírus no país é de 3,5%, é bem baixa. E é muito importante destacar que, além disso, não tem tido nenhuma morte dentro do pessoal da saúde, sim?
para além do baixo número de óbitos, muito importante dizer que há um grande número de recuperados, sim? A taxa de recuperação no país hoje é de 94%. 94% é uma das taxas mais altas não só de América Latina, sino do mundo. Tem um número de recuperados bem altos. Falei também da baixa ocupação em leitos hospitais, né? Tanto em geral como nas UTIs, tem se mantido aproximadamente em 30%, bem baixa mesmo. E por último, comentar um pouquinho sobre as pesquisas. Hoje, Cuba mantém 460 pesquisas relacionadas à Covid e o país está tentando desenvolver também vacinas. Tem 5 candidatos à vacina e dessas 5, pelo menos uma parece, até o momento, bastante prometedora nesse sentido. Comentar também um pouquinho da solidariedade, do internacionalismo, acho que é importante, porque essa gestão da Covid exitosa não é só dentro do país, também para fora. A gente tem tido muitas ações, muitas mostras de solidariedade ao interno do país, nas comunidades, o próprio envolvimento dos estudantes de medicina e dos estudantes de outras universidades participando como voluntários. Todos os dias em Cuba também se criou essa tradição de bater palmas para todo o pessoal da saúde, em reconhecimento, agradecimento, e tem sido uma tradição que tem se mantido muito linda e bem importante também para visibilizar, para reconhecer e para agradecer, né? Por estar na linha de frente. E por último, que Cuba também tem compartilhado suas experiências, seus equipamentos e o pessoal da saúde enviando também brigadas médicas a outros países. Hoje Cuba está em 27 países em diferentes continentes, em América Latina, em Europa, na África, em Meio Oriente. Então, Cuba também tem ajudado na gestão da Covid em outros países. Por último, agora sim, já estou finalizando, Gio. O dia 18 de junho, Cuba começa já, sim, todos esses são resultados maravilhosos, sim? Muito bom mesmo. Mas o melhor de tudo é que Cuba já está começando uma nova etapa, está passando etapas de recuperação. Sim, o dia 18 de junho, Cuba começa essa etapa de recuperação da Covid. Essa etapa foi dividida em três fases, sim? Atualmente, hoje, todas as províncias já passaram a primeira fase e 13 das 15 províncias hoje se encontram já na fase 2. Só a capital, Havana e Matanzas ficam na fase 1, todavía com alguns casos, mas no resto do país, o território todo se encontra na fase 2. E tem começado também um processo gradual de abertura, de flexibilização de alguns indicadores, mas com muita cautela e fazendo uma avaliação diária de todos os indicadores, sim? E, bom, dizer que todos esses são resultados, são exemplos, são resultados de um modelo de política social e de uma visão de desenvolvimento assumido pelo país como parte dessa transição socialista, sim? Uma visão do desenvolvimento que não é só econômico, que também social, político, ambiental, cultural, uma visão de desenvolvimento ampla, multidimensional, multicausal, que tem colocado o ser humano como centro do processo, ou seja, o ser humano como objeto e sujeito da transformação social. É um exemplo também, é resultado de colocar a economia em função, em resposta às necessidades sociais e não inversa, sim? Porque não tem nada mais importante que a vida e que o bem-estar humano, né? Tudo isso também, isso é muito importante dizer hoje, que é resultado de um sistema de saúde que é público, totalmente público, gratuito, universal e de boa qualidade, sim? Então, é resultado da conquista da saúde como um direito e não como uma mercadoria, sim? E tudo isso também é resultado da Revolução Cubana. É talvez um dos melhores exemplos do que tem conseguido construir e desenvolver a Revolução Cubana e o povo cubano nestes 60 anos. E eu queria
já finalizar a minha fala, que tem sido muito longa, dizendo que talvez a mensagem mais importante do que os números, do que as estratégias, do que as medidas específicas de Cuba, a mensagem mais importante da live é que outra alternativa à lógica do capital é necessária, mas também é possível. Se Cuba demonstra que outra alternativa à lógica do capital, a outra abordagem sobre a saúde, sobre o ser humano, é necessária, é possível. E, bom, eu acho que é isso. Nossa, Aurélio, muito obrigada pela sua exposição, completamente inspiradora, pelos comentários que eu vi. É aquela questão, né, da gente fazer uma comparação com a política aqui do Brasil, mas tendo aí em Cuba, então, esse espaço em que tanto tem sido feito para o combate, né? Eu vou ler, então, as perguntas. A gente recebeu algumas perguntas para você. Vamos lá. A gente pode fazer um bloco de 3? Pode ser, sim. Pode ser. Então, a primeira pergunta da Lívia. Ela pergunta se é possível falar um pouco mais sobre a medicina preventiva dos médicos de família e também como que a indústria farmacêutica trabalha colaborativamente ao invés da lógica da concorrência. Pode repetir essa segunda, por favor? Claro. Como a indústria farmacêutica trabalha colaborativamente ao invés da lógica da concorrência. A gente tem a pergunta da Mercedes. Queria saber mais sobre as brigadas internacionalistas cubanas. Tá. Aí temos a terceira. Perguntando um pouco sobre notícias, as questões de saúde mental em Cuba. Se as pessoas elas estão tão angustiadas, depressivas, ansiosas, assim como a gente está aqui no Brasil. Bom, vamos tentando responder algumas. Bom, em relação à primeira, que tem que ver com o tipo de enfoque comunitário, preventivo, eu acho que isso tem sido um dos pilares da construção de todo o Sistema Único de Saúde, e para isso tem sido muito importante, especificamente algo que a Lívia já comentava, que é desde os anos 80, começa a desenvolver-se o programa do médico e da enfermeira da família. Sim. Em Cuba, as comunidades, os bairros, têm um tipo de organização por bloquinhos, por quadros, enfim, tem um tipo de organização. E dentro de cada um desses bairros, dessas comunidades, tem esse posto de saúde, onde permanentemente está o médico ou a médica da família, uma enfermeira ou enfermeiro, e também em diferentes momentos, dias da semana, também tem outros membros, outros especialistas de outras áreas. Isso tem sido chave, nesse processo de uma abordagem comunitária, de levar a saúde até o bairro das pessoas, sim? E focar não só no momento de que a pessoa está doente, vai a esse posto e recebe algum tipo de atenção, de medicação, mas também para fazer todas as pesquisas e todas as formações e o processo educativo que tem que ver também com a prevenção, que tem que ver tanto com falar na comunidade sobre ações de higiene, com ações de da vacinação, com toda a campanha de vacinação, tem que ver também, por exemplo, na parte das mulheres, de fazer toda uma série de exames que tem que ver exames de mama, de fazer a prova citológica, de toda uma série de ações de prevenção que são focadas em diferentes grupos, sejam crianças, sejam mulheres, pessoas idosas, pessoas com algum tipo de doença crônica, assim. Então, tem todo um conjunto de ações específicas voltadas para esses grupos e ações que se fazem com certa periodicidade. Se não é só um lugar para a pessoa ir recorrer quando está doente, sino que desde esse momento se faz toda a pesquisagem da comunidade,
a comunidade, quantas mulheres grávidas tem, quantas crianças, quantas pessoas que têm diabetes, que ações você dedica para cada uma desses grupos. Por exemplo, aí tem um conjunto de ações que são fundamentais no programa materno-infantil, que tem a ver com as consultas às grávidas, com todo o processo de vacinação, com um conjunto de coisas voltadas a algum dessas áreas específicas, não? Esses grupos específicos. E você também tem, para além desse consultório do médico, médica e enfermeiro da família, tem também outros níveis, nos outros níveis, por exemplo, as policlínicas, que têm uma capacidade de atenção muito maior, um nível de especialização da atenção também maior, e que se encontram em diferentes municípios do país. Sim, é um nível um pouquinho mais elevado que a comunidade, mas fica todavia bem mais baixo que hospitais e de nível nacional ou de nível provincial. É uma tipo de camada intermédia, mas que também tem uma participação importante voltada a essa gestão comunitária. E também com uma série de campanhas associadas à prevenção. A ideia é que você tenha toda uma cultura de saúde, de higiene, de esporte como parte da saúde, que permita a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, não esperar ficar doente para ter uma abordagem dessa doença, fundamentalmente através de medicamentos, que nem sempre é efetiva e tem impactos positivos no decorrer da vida da pessoa. Então, um pouco essa ideia do importante que é o pilar comunitário e a prevenção dentro do enfoque de saúde em Cuba. Em relação à indústria farmacêutica e biotecnológica, bom, eu acho que essa tem sido uma das apostas mais arriscadas que tem feito Cuba, em termos, sobretudo, de estratégias de economia. Finais dos anos 80 começa a se desenvolver a indústria biotecnológica. Cuba começa nos anos 90 uma crise importante no país, uma crise econômica importante no país, como resultado também do desmembramento do campo socialista, do qual Cuba era parte. Isso tem um impacto direto na economia, na sociedade cubana. Cuba enfrenta uma crise importante, mas mesmo assim, Cuba continua apostando, investindo uma considerável quantidade de recursos na biotecnologia e na indústria farmacêutica. Isso tem permitido que, algumas décadas depois, o país possa mostrar uma indústria biotecnológica e farmacêutica muito consolidada. Consolidada tanto do ponto de conseguir dar resposta às necessidades internas do país, de medicamentos, de vacinas, de tratamentos específicos, como de patentar e criar novos medicamentos que a gente consiga, inclusive, exportar, doar, levar, inclusive, para esses outros países nas brigadas médicas. E a diferença do que pode ser indústria biotecnológica e médica num país capitalista, onde as pesquisas que são privilegiadas em termos de financiamento, de prioridades, são as que são economicamente mais lucrativas. A gente tem outro enfoque de saúde, portanto, outro enfoque também de pesquisa, né? No sentido de destinar recursos, por exemplo, para conseguir eliminar enfermidades que são preveníveis, curáveis, que em muitas partes do mundo não são a prioridade, mas Cuba investe recursos nisso porque acha que é assim. Por exemplo, hoje, das 13 vacinas que são parte do programa de imunização nacional, dessas 13 vacinas, 11 são de produção nacional. E isso é resultado de uma indústria farmacêutica e biotecnológica muito consolidada. Sim? Isso tem permitido que Cuba tenha erradicado, não sei se fala assim em português, tenha eliminado por completo enfermidades que são preveníveis ou transmissíveis, sim? Isso tem sido muito importante. E também é muito importante também, por exemplo, na abordagem de algumas doenças, como é o caso das AIDS, não?
do vírus de imunodeficiência humana, por exemplo, também tem conjuntos de medicamentos voltados para isso. Em relação ao câncer, o país é líder na produção de algumas vacinas, alguns medicamentos sobre isso. Então, tem muitas pesquisas. É realmente uma coisa interessante de ler sobre Cuba. E é uma indústria que é uma indústria, generalmente, uma indústria característica de países muito desenvolvidos, e é realmente interessante que um país subdesenvolvido, bloqueado, como o caso de Cuba, em transição, tenha conseguido fazer essa indústria tão desenvolvida mesmo. E também ao serviço, né, da saúde e do bem-estar da população. Em relação a outra pergunta que tem que ver com as brigadas internacionais, eu falei um pouquinho, né? A gente tem tentado dar resposta, apoio a diferentes países aqui de América Latina, tem vários países, em Europa também, por exemplo, Cuba teve uma participação muito importante na Itália, que foi um dos epicentros da pandemia na Europa, em várias regiões, também na África, na Ásia. Agora, o principal foco dessas brigadas está hoje em América Latina e na África, sim, muitos pacientes têm sido atendidos. E é muito importante que Cuba não leva só os profissionais, leva também os insumos, os equipamentos, os medicamentos cubanos para esses países. E que todo isso tem sido feito completamente de forma solidária, gratuita. Um pouco, a gente sempre fala, eu acho que é uma característica importante desse internacionalismo, dessa solidariedade cubana, que a gente não partilha o que sobra, a gente partilha o que tem, que é pouco, mas a gente tem que partilhar, porque é mesmo um pouco o sentimento, né, que é importante tratar de apoiar onde seja possível, né. Tem países também que Cuba tem brindado ajuda e por questões políticas não tem aceitado. Então, a gente está onde pode estar, tentando dar sempre o máximo. E dizer que, para além dessas brigadas internacionais, que se chamam Henry Reeves, que tem hoje 27 brigadas atuando em diferentes países, é decir, está em 27 países, tem também as brigadas médicas de cooperação que já estavam instaladas em algum desses outros países prestando serviços de cooperação internacional, que também tem ajudado. É outra ajuda a mais em esses países na gestão, no enfrentamento à Covid. E em relação à saúde mental, bom, primeiro dizer que eu sou cubana, mas estou no Brasil, então estou mais, posso falar mais da experiência do que a saúde mental, na lógica do capital, num país como o Brasil, periférico, que hoje é quase que epicentro da pandemia na América Latina, né? E como isso é complicado para a gente, e entender isso também, essa crise sanitária, no meio de uma crise política, econômica, social, muito grave no Brasil. Então, a minha vivência como pessoa é mais aqui. Mas, quando muitas pessoas me perguntavam como eu ficava com a preocupação de estar distante da família, longe da família, como eu me sentia, a minha família lá em Cuba, a minha preocupação, eu falava, não, estou preocupada não, eles estão muito bem, tenho total segurança, certeza de que eles estão bem e que se acontecer alguma coisa, iam ser muito bem atendidos, tenho total tranquilidade sobre eles lá. Eles que estão preocupados por mim. Mas mesmo assim, que eu poderia falar um pouquinho sobre a saúde mental. Eu acho que não dá para comparar um país com outro, Cuba é muito específico, tem muitas particularidades, a lógica de vida também é muito diferenciada, outro enfoque, outras prioridades, outra forma de ser também das pessoas, outro tipo de sociabilidade, que é o que mais eu tenho saudade, né, de Cuba, a sociabilidade, como é essa relação entre os cubanos, essa solidariedade, essa coisa mais de perto, de perguntar, de se preocupar, enfim, demonstrar o carinho. Isso é diferente. Então, isso é importante. Olha, o que sim tem tido um impacto, talvez, desde o ponto de vista negativo, mesmo que a pandemia tem tido uma gestão maravilhosa, é que Cuba se encontra em um momento bem delicado do ponto de vista econômico.
A economia do país tem sofrido muito por causa da pandemia, fundamentalmente pelo impacto negativo que isso tem no turismo, e o turismo é uma área importante dentro do desenvolvimento econômico, temos de fontes de ingresso. O país tem também tido muitas dificuldades para fazer exportações, para fazer importações de medicamentos, de alimentos. Então, hoje o país está enfrentando um momento de escassez bem particular, em meio de todo este contexto, e como resultado também de um processo de desaceleração da economia que vem se manifestando nos últimos anos. Os pronósticos para este ano também da economia, em meio de toda esta pandemia, não são boas. Então, essa situação de escassez, de filas para alguns, para ceder alguns alguns alimentos, racionamento de alguns itens, talvez tenha sido um dos aspectos negativos, né? Que talvez tenha influído mais nessa questão. Mas se eu tivesse que fazer uma avaliação em termos de saúde mental, eu acho que o mais importante é a confiança da população, do povo, na gestão que o país tem feito, na fortaleza do país para enfrentar a pandemia, e na capacidade sempre de resposta do povo cubano ante qualquer situação, mesmo nas situações mais críticas mesmo, como a gente tem demonstrado. Então, um pouco é isso. Maravilha. A gente recebeu, Aredes, várias outras perguntas. Infelizmente, a gente tem mais 3 minutinhos só. E quando dá essa 1 hora de live, o Instagram, ele corta a gente. Então, o que você acha de tentar responder umazinha só, assim, bem rapidinho? Uma, bem sintética. Pode ser. Qual a percepção dos cubanos sobre o genocídio bolsonarista no Brasil? Se você tem algum feedback aí do pessoal. Tá. Eu acho que é muito importante que a gente em Cuba sempre está muito informada e tem uma apreciação muito politizada de tudo. A gente segue com muita atenção todas as notícias que chegam desde Brasil. Em Cuba, a mídia coloca muitas notícias de Brasil todo o tempo. E desde a mídia, a própria percepção da população é uma crítica muito forte ao governo Bolsonaro em geral, as implicações da aplicação desta política neoliberal nos últimos anos, os impactos que isso tem tido em todas as esferas da vida e especificamente, principalmente agora mais que nunca na área da saúde. E como isso tem impactado. Em Cuba tem se noticiado quase todos, desde a própria postura de Bolsonaro de não dar importância e reconhecer a gravidade da situação, seu próprio descaso e de respeito a todas as medidas que deveriam ter sido adotadas, notícias também relacionadas à população indígena, a população mais vulnerável no Brasil, nas áreas periféricas, notícias relacionadas à quantidade de casos no Brasil e a situação de como estão lotados os hospitais também é uma preocupação constante. E esse também sempre é a angústia, a preocupação das pessoas com que eu falo em Cuba. Como me perguntam sobre o Brasil, buscando um pouco mais, eu fazer um desafio, porque eles estão muito bem informados e com uma postura também muito crítica em relação a isso. Mas também com a preocupação, né, que Cuba poderia ter talvez ajudado mais se o programa Mais Médicos estivesse funcionando agora no país, aqui no Brasil. Acho que isso também tem sido um ponto importante. E a outra questão é que, bom, essas brigadas de cooperação de Cuba não chegaram ao Brasil, e isso também tem todo um prisma político, uma questão política por trás disso, que tem se agudizado em termos de relações diplomáticas entre os dois países, desde o governo Temer, mas fundamentalmente desde o governo Bolsonaro. Mas é uma apreciação muito crítica e também com muita angústia, né? Muita preocupação, porque é muito preocupante mesmo a situação no Brasil, né? Com certeza. Aredes, fazer um convite para você. O que você acha da gente terminar esse segundo bloco das perguntas numa nova live, para o Instagram poder não cortar a gente? Pode ser, para mim tudo